Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Nós vamos dar continuidade sobre esse vídeo do Mauro Coupe Souza, né? Esse daqui que você está vendo aqui na foto, o Mauro Coupe Souza, né? O homem arrogante que gosta de humilhar as pessoas, né? Eu já fui humilhado por muitas pessoas, né? Pelos ateus, os ateus, eles humilham pesado, pesado, né? Mas como eu tenho o domínio próprio, né? O importante é ter o domínio próprio, né? Então, nunca eu ajo mal com mal, né? Então, eu tô preparado para enfrentar qualquer inimigo que pode me esculhambar de todas as maneiras. Eu tenho o domínio próprio, né? Graças a Deus, né? Eu não ajo como esse tipo de pessoas pagando mal com mal, né? Então vamos aqui direto no canal e vamos acompanhar o restante aqui, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui acompanhar aqui, certo? Direto no YouTube e aqui no canal. Mauro Coupe Souza trazendo aí, né, a sua doutrina de demônio, né? Nós vamos aqui acompanhar aqui. Pronto. Aqui. Este vídeo aqui. Vamos acompanhar a continuação, né? A continuação. Compromisso de casamento, mas o compromisso não está aqui no dedo. O compromisso está aqui. No seu coração, na sua alma e no seu caráter. Ali eu sei. É que as mulheres, né? As mulheres que são casadas, né? As mulheres que são casadas não caia nessa lábia dos seus maridos, né? Dos seus maridos, de dizer que não está aqui, né? Homens que andam sem aliança, né? Homens que andam sem aliança. Alguns, na presença da esposa, anda com aliança, né? Mas quando viaja para pregar em outro país, lá eles tiram a aliança, né? Mas isso aqui, né? Anda sem aliança, né? E a desculpa é que não está aqui, está aqui. Essa é a desculpinha, né? Porque muitos que cometem adultério, eles andam sem aliança, né? Ele desdobra, né, a esposa com essa coisa, né? Bom, vamos aqui acompanhar aqui, olha só. E com aliança não traz caráter e nem santidade para ninguém. Mas eu não uso. Também não condeno quem usa, beleza? Não vá tirar sua aliança não, continue. Bom, como ele fala aqui sobre questão de, né, brincos, vamos falar aqui de joias, né? Essas coisas, adorno, joias. Porque o anel é um ouro, né? É ouro, o anel é ouro, é uma joia no dedo, né? Então, para ele se mostrar muito santarrão, ele não usa relógio, não usa, né? Santarrão até demais, né? E condenando aquilo que não é pecado, condenando aquilo que não é pecado. Porque se for falar de joias, né? O anel é uma joia. Se for falar de joia, que é pecado, então ninguém deve usar, né, a aliança. Né? Ninguém deve usar a aliança. É verdade ou não é? Só que essas doutrinas de demônio, eles criam, né? Eles criam, né, doutrina, né? Para dizer que isso é pecado. E o Mauro Coupe Souza, ele trouxe a doutrina de Davi Miranda, que televisão é pecado, né? Então ele traz a doutrina de Davi Miranda, porque Davi Miranda, ele fala em seus vídeos que televisão é pecado e assim vai. Então eles carregam a doutrina do seu ídolo, né? Davi Miranda, tá certo? Então o Mauro Coupe Souza, ele tem computador e o computador, né? O notebook é quase igual à televisão. Notebook, celular, computador é igual à televisão e pior ainda, né? Porque tem muitas coisas que ele pode estar, né, coreando. Pois é, pelo amor de Deus.
Então eu quero aqui mostrar algo aqui para o Mauro Coupe Souza, né? Davi Miranda, com reloginho, né? Reloginho aqui, ó. Ó, Mauro Souza, dê uma olhadinha aqui. Desde os meus primeiros dias de vida, meu avô sempre esteve aqui levando a palavra de Deus aos... Ó. Ó o reloginho. Tchucu, 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 tchucu. Ó o reloginho, né? O reloginho, né? O reloginho do Davi Miranda, né? Deixa eu crescer aqui um pouquinho para ficar melhor. Aqui, ó, o reloginho, né? O reloginho, né? Tá aí o reloginho. Tá aí o reloginho Mauro Coupe Souza. Pois é, né? Todos os cantos deste mundo. E é com grande honra que eu venho aqui. Né? Tá aqui o reloginho, viu, Mauro Coupe Souza, o reloginho. Então o que acontece, né? O Davi Miranda, para ele criar a doutrina, né? Porque o espírito do erro, os anjos caídos, aparece para ele, diz que relógio é pecado e ninguém usa relógio e aliança e assim vai, né? O anjo caído, que sempre o Davi Miranda ele ouvia a voz, né? O anjo de luz, né? O anjo da treva disfarçado em luz. Pois é. Então esses homens criam doutrina, né? Então eu quero mostrar outra coisa aqui para os irmãos aqui, ó. Olha só. Eu quero mostrar para vocês aqui um falso profeta. Falso profeta, aqui, ó. Falso Primitiva, arrependo, separado de Deus, eu tinha aposta. Nós temos aqui o Moisés do Ceará, né? Temos o Moisés do Ceará, um falso profeta, que ele recebe voz dos anjos das trevas, né? Porque os anjos das trevas está se manifestando disfarçado em anjo de luz, em anjo de luz. Pessoas ouvindo vozes e achando que é o anjo de Deus. Pessoas ouvindo vozes e achando que é o próprio Deus. Então Moisés, do Ceará, ele anda ouvindo esses anjos da treva e ele achando que é o próprio anjo de luz, ok? Então, eu quero que vocês vejam isto aqui. Me acompanha aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, olha só. Né? Homens que ouvem os anjos das trevas, achando que é o anjo de Deus. Esses homens ouvem a voz de Deus, achando que é a voz de Deus. Então o diabo, irmãos, está enganando a muitas pessoas. Pessoas ouvindo vozes, anjos aparecendo para essas pessoas e elas achando que é Deus. Trazendo outros evangelhos, essas pessoas aqui. Bom, vamos lá. Olha aqui, eu quero mostrar aqui para você. Quero mostrar aqui para vocês. Espera aí. Pronto, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Ó. Então, o Moisés do Ceará, ele está com essa camisa aqui. O que é que tem essa camisa aí? É algum pecado usar essa camisa? Não tem pecado nenhum, irmão. Você sabe a doença que estão nesses da sã doutrina, discípulos de Davi Miranda, você não pode nem mostrar o braço, não pode nem mostrar o braço que diz que é pecado. Então você veja o Moisés do Ceará usando a camisa, só que depois o anjo das trevas aparece para ele, ele diz que é pecado usar esse tipo de camisa. E ele se veste aqui no pescoço, porque a Bíblia diz que os fariseus, da seita dos fariseus, eles gostavam de se vestir até o pescoço. Ele tapava tudo. A seita dos fariseus se vestiam até o pescoço, até cobrir a cabeça, cobria.
Até cobrir a cabeça, cobria, né? A seita dos fariseus. Então, irmão, aí quer dizer, aí vem para cá. Eu tive uma visão, o Moisés do Ceará, eu tive uma visão que esta camisa é pecado, camisa Apolo é pecado, é do demônio. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. O diabo está cegando muitas pessoas. Anjos caídos das trevas está iludindo a muitos dentro da cabeça, ouvindo vozes de anjo, ouvindo vozes do próprio diabo e achando que é Deus que está falando para ele. E nós conhecemos quando eles trazem outros evangelhos, coisas estranhas, né, causando contenda, confusão no meio do povo, da igreja do povo. Esse povo aqui, tá bom? Aqui, Mauro Coupe Souza, mais um relógio. Tá aqui o canal, né, que está esse vídeo, tá? Olha ali o canal da Igreja Deus é Amor, né? O canal. Eu vou explicar aqui, olha aqui o Davi Mirandinha, olha o Davi Miranda aí, com relógio. Agora vi aqui, né, na igreja, né? Na igreja aqui, ele com relógio, né? Ele com relógio. Dentro da igreja com relógio aqui. Pois é, né? Pois é, tá aí. Aí o que acontece? O Davi Miranda, ele recebe a voz, o diabo dá sonho, depois vem para cá dizer que relógio é pecado, usar aliança, vocês estão entendendo, amado irmão? Então esses fanáticos, como Mauro Coupe Souza, aí sai imitando o Davi Miranda. Não usa aliança para se achar o grande santarrão, né? Então, os santarrão, exatamente, são esses aí. Mauro Coupe Souza, Moisés do Ceará, esses são realmente o santarrão, que quer ser mais santo do que os outros, né? Porque não pode usar uma camisa, não pode usar uma bermuda até o joelho, não pode, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então, essas pessoas estão ouvindo os anjos da treva, anjos disfarçados de luz nesse fim dos tempos, tá bom? Pronto, aqui nós temos aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês depois, que a gente vamos estudar, hein? Eu vou trazer o tema completo, a toda a verdade. O que significa vestir-se modestamente. Então, aquele texto de Pedro, que Mauro Coupe Souza usa, ali não está proibindo da mulher usar os seus adornos, não está proibindo. Então a gente vamos estudar completo esse tema, ok? Vamos lá voltar para o vídeo aqui, vamos continuar aqui. Eu quero falar aqui do outro falso profeta aqui, espera aí, viu? Quero falar aqui do outro falso profeta, espera aí que o celular... Tá lelé, meu celular tá lelé aqui. Travou aqui. Bora. Tem que bater aqui para ver se ele deixa de ficar lelé. Pera aí. E agora? Travou aqui. Bora. Bora, rapaz. Oxê. Tem que bater aqui para ver se ele... Pronto. Tem que dar uns tapa aqui na tela, né? Para ver se ele deixa de endoidar, ficar lelé aqui. Ó, ainda tá lelé. Pera aí. Tá lelé. É porque... Pronto, deixa eu ver. Pronto. É porque, irmãos, né? A tela, ela está laxada. Aí ele endoida, né? Porque é touchscreen. Ele endoida na placa, né? E se dá para entender aí, né? Bom, vamos lá. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Aí de vez em quando tem que dar uns tapa para ver se ele sai de lelé, né? Vamos lá, irmão, continuar esse assunto aqui, né? Que é o despertar, né, do nosso povo sobre essas falsas doutrinas do jugo, né? Desses discípulos de Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor, né? A Igreja Deus é Amor,
titula mulheres como pastora, como isso e aquilo. Então, são igrejas que não obedecem o mandamento do Senhor. Então, essa igreja, Deus é Amor, não obedece exatamente à Bíblia Sagrada. Eles passam por cima do próprio Deus, tá bom? Eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Quero mostrar isso aqui para você. Isso aqui, isso aqui. Já já nós vamos entrar no vídeo do Mauro Couto Souza, tá? Quero mostrar isso aqui para você. Vamos. Faça Pix já com a menor taxa do mercado e pague em até 12 vezes no cartão. Baixe o Recarga Pay. Deixa eu passar essa propaganda. Caramba, Fu, você? Aí. Caramba, meu, eu tô surpreso. Nunca que eu imaginei que você ia trabalhar de gari, você virou lixeiro, cara. Não, peraí, Vamos pular. Eu tinha estas visões na minha infância. Eu via o rosto do missionário Davi Miranda, e olha que eu nem o conhecia, mas eu via o rosto ver. Eu queria entender de onde vinha aquele poder, de onde vinha. Né? Irmão, esse aqui é um falso profeta. Esse daqui, da igreja, que é Deus é Amor, né? Da igreja de Deus é Amor também. Da igreja... Cadê? Não tá aqui não, hein? Deixa eu ir lá rapidinho aqui. Não vai não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Igreja Deus é Bom, né? Igreja Deus é Bom, né? Aqui é da igreja Deus é Amor. Certo? Esse aqui, amados irmãos, né? É um falso profeta. É mais um idólatra do Davi Miranda. Esses homens que querem ficar divisões, aí eles vão para um monte, e depois vêm para cá fazer teatro dentro da igreja. É expulsando demônio toda hora, entrevistando demônio, vendo anjo, é expulsando demônio através do anjo. Irmão, isso aqui, pelo amor de Deus, certo? Então, o que acontece é que, tempos atrás, eu levei um strike da pastora Simone Soares. Pois é. Por causa que eu revelei para as pessoas que Simone Soares, ela defendendo esse falso profeta aqui. Dizendo que ele é de Deus, né? A pastora Simone Soares. Dizendo que este homem é de Deus, esse falso profeta aqui. Então eu postei esse vídeo, ela pegou e deu strike nesse vídeo, para você ver, né? Para você ver, né? Então, se desperte para essas tituladas pastoras, se desperte em nome de Jesus, ok? Mulheres que vivem no monte, né? Mulheres que vivem no monte, a Simone Soares vive no monte mais de ano e não sabe discernir quem é falso profeta, pelo amor de Deus. É só enganação dessas tituladas pastoras, né? Então, cadê, né, irmão? A gente fica assim. E por que Deus não revela para ela, para Simone Soares, que vive em jejum, no monte, por que não revelou para ela que esse aqui é um falso profeta? Para você ver, né? Aí fica, irmão, é triste. Então, os remanescentes, eles conhecem quem é falso profeta, quem não é de Deus. Por quê? Porque eles estudam a Bíblia Sagrada. Não precisa Deus avisar para ninguém quem é falso profeta, quem é de Deus e quem não é. Os remanescentes estudam a Bíblia. Pelas obras conhecereis um falso profeta, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos pastores. Tá certo? Ok? Então, a própria Simone Soares, a pastora Simone Soares, a titulada, ela fala: ninguém pode dizer quem é falso profeta, cococó. Porque são pessoas
que não está preocupado em buscar a Bíblia, o saber, não. É ficar falando mais de fofoca. Né? O canal da pastora Simone Soares é só fofoca. Não, irmão, pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá. Então, esse aqui, eu já denunciei esse falso profeta aqui. Está lá no meu outro canal, Tem vídeo lá eu mostrando, né, a farsa dele, né? Fazendo o seu teatro, né? Que ele tem os seus atrizes, né? Para fazer o seu teatro de expulsar demônio. Eu já mostrei o vídeo à prova. O teatro desse falso profeta da igreja Deus é Bom, certo? Então ele faz teatro. Então aquele acontecimento que aconteceu lá, bom, ali é outra história. O que aconteceu no monte, que o rapaz morreu, sei o quê, ali é outra história, que eu não quero entrar nisso aí. É tudo, sabe, eles fazem uma armação para ficar só com uma divisão. Deus me revelou, eu tive um sonho, irmão. É falso profeta. Aqueles que falam só de visão, de sonhos, é falso profeta, certo? O profeta verdadeiro do Senhor, ele vive com a palavra, ele prega a palavra. Não fica falando toda hora de sonho, de visão, não. O verdadeiro profeta, ele prega a palavra de Deus. Não para ficar agradando ninguém, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá para o vídeo do Mauro Confessor. Vamos lá para o vídeo do Mauro Confessor, ok? Beleza? Não vá tirar a sua aliança, não. Continue com a sua aliança. Não estou mandando ninguém tirar a sua aliança, beleza? Então podemos ver aqui que Isaías já está falando sobre um pouco da ira de Jesus, do Deus eterno. Isaías já está falando da ira de Deus. Deus já não está se agradando disso aqui, né? Em lugar de perfume haverá fedor, queimadura, calvície. Em lugar de formosura haverá fedor e mau cheiro. Então, por que você vai andar mal cheirosa diante dos homens? Você pode andar bonita, andar cheirosa, enfeitada. Diante dos homens você pode andar maquiada, pintada. Mas diante de Deus você anda fedendo. Porque isso aqui foi Isaías que falou. Ô irmão, aquela parte que ele falou, né? Que no lugar do perfume haverá fedor. Aí ele disse que fedor é a vaidade. Ele disse que o fedor é a vaidade. Bom, irmão, né, eu vou aqui completar, né, o que eu acabei esquecendo de falar. Bom, olha só. Essas mulheres de Sião, ela usava os seus adornos para poder fazer o mal. Eu vou mostrar para você depois. Para fazer o mal. Tinha outras pessoas, outras mulheres, né? Eu estou falando, né? Não que lá do texto de Isaías, tá? Não estou aqui falando que tá no texto de Isaías, não. Mas existia mulheres que ela se enfeitava todinha, se embelezava para poder atrair os homens, né, os inimigos, para o rei, para Aguen, tá certo? Então a formosura, a beleza dela se enfeitar com tanto ouro, uma mulher charmosa, famosa, elas atraíam os homens ficavam encantados. Porque os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E esses filhos de Deus são aqueles filhos de Deus, que vêm de Enoque e assim vai. Então, eles, ao ver, né, as filhas dos ímpios, os gentios, né, charmosas, né, de brinco, assim, charmosa, de brinco, usando joia, charmosa. Então, eles se encantaram, né, os filhos de Deus se encantaram e se casaram com essas mulheres, né, do mundo, né. E o que acontece é que as mulheres usam os seus adornos, joias, ouro, para poder encantar o homem. Nós vamos entrar nesse detalhe depois, certo? Então, o que acontece? As mulheres de Sião,
aquelas que andavam cheirosas de perfume, algumas delas, né, morreria. E o que acontece? Em lugar de cheiro, haveria fedor. Isso significa que o corpo dela vai feder. Tá certo, Marucupi Souza? Vai feder, vai ficar podre, tá certo? Em lugar de perfume, haverá fedor. Seu corpo se apodrecerá, terá mau cheiro. Tá certo, Marucupi Souza? Vamos lá. Não foi eu. Se você achar ruim, vai discutir com Isaías. Você vai lá em Israel, lá no túmulo dele, lá onde está sepultado. Lá, discuta com ele. O que é isso? O que é isso? Eu vou discutir com você, não com Isaías, né? Porque você está contradizendo o próprio Isaías aí, né? Isaías, você está contradizendo o texto bíblico aí. Eu vou discutir com você, viu? Tá certo? É com você, não com o profeta Isaías, ok? É com você, falso profeta. Não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Beleza? E você pode ver também no livro de Pedro 3, no versículo 3, se zangue comigo não, se zangue com Isaías, com os profetas. Esse texto é ótimo, né? Nós vamos usar esse texto aí, hein? Pedro, vamos usar Timóteo, é exatamente o tema completo sobre usar joias, brinco, pulseira, né? Que não é pecado não, ok? Vamos usar o Velho Testamento e o Novo Testamento sobre esse tema aí. Porque quem escreveu isso aqui não foi eu não, tá? Beleza? O enfeite dela não seja no exterior. Não seja no exterior. Ó, apóstolo Pedro falando aqui, ó. Não seja no exterior, na parte de fora, no frisado dos cabelos, no uso de joias. Olha aqui Pedro condenando a joia, ó. Olha aqui o apóstolo Pedro falando sobre a joia. Tá falando mesmo. O enfeite dela aqui já é o Novo Testamento, Nova Aliança. Ah, mas está escrito no Velho, mas aqui no Novo, Pedro já está condenando. Como é que o enfeite dela não seja... Como é que é, rapaz? Pedro está condenando? Pelo amor de Deus. Não seja no exterior. Não seja na parte de fora. Nem no frisado dos cabelos, do uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas no homem encoberto. A beleza da mulher não está na parte de fora, na parte externa, mas está na parte interna. Quem falou foi Pedro. Não foi Mauro Souza que falou não, tá? No incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Espírito manso e quieto. Uma mulher que anda toda cheia de vaidade, ela tem 100% de atrair outros homens. Tem 100% possibilidade de trazer homens para cobiçar o seu corpo pecaminoso, seu corpo sujo, pecaminoso. Porque o nosso corpo, ele é pecaminoso. Nossa matéria é pecaminosa, né? O apóstolo Paulo disse, no meu corpo não habita bem nenhum, bem algum. O apóstolo Paulo sabia que a nossa matéria é podre. Marucupi Souza, né? Você vive de versículo muito isolado, né? Muito isolado, né? Tem que ler o contexto todinho, né? Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala que dentro dele não habita bem nenhum, não significa que ele, né? Você tem que ler a Bíblia, Marucupi Souza. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele conheceu Jesus, aí as coisas mudou. Agora sim, o bem habita em Paulo. Quando Paulo diz aquilo que o bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Aí, né, aquele texto que todo mundo conhece. Mas Paulo fala, mas quando eu conheci Jesus, aí sim, agora sim. Quando Paulo conheceu Jesus, agora sim, ele pratica o bem, praticou o bem
até na hora da sua morte. Certo? Então, quando Paulo aceitou Jesus, conheceu Jesus, agora sim, o bem habitava em Paulo. E Paulo conseguia praticar o bem. E Paulo praticou o bem até a morte. Então, eles usam esses textos aqui, irmão, isolados, porque eles se aproveitam da lei, né? Desses textos, se aproveitam desse texto para ficar pecando, agredindo as pessoas com palavras pejorativas, insultos pesados, esse arrogante aqui. Então, eles usam textos como modo legítimo para ficar pecando, né? E se continuar assim, né, Deus pode cortar da terra. Deus pode cortar da terra. Porque Deus falou para aquele, Jesus falou para aquele deficiente, né? Que foi o aleijado, se eu não me engano. Falou, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Agora, esses aqui que ficam pecando e usando o texto bíblico como modo legítimo, Deus pode cortar da terra. Pessoas que brincam, que zombam, né, do pecado. Né? Então Jesus falou, vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então essas pessoas que ficam brincando com o pecado, né, enganando falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, ombreiros e assim vai. Se ficar brincando com Deus, Deus ele corta da terra, como está cortando alguns pastores, apóstolos. Tá certo? Certa vez eu conversei com um pastor de São Paulo e disse assim, irmão, mas o nosso corpo se acaba na terra. A mulher dele era muito vaidosa, mas o corpo da mulher se acaba na terra. Mas nosso corpo vai ser ressuscitado. Por... Né, meu irmão? Então é assim, né? Então, repare só. A pessoa, uma mulher, não pode usar dois brinquinhos, só usando brinco. A mulher que usa dois brinquinhos, ele já chama de vaidosa, né? Porque são pessoas que não buscam o saber. Não buscam o saber. O que significa vaidade, né? Que eu já expliquei para vocês. E vou trazer vários textos bíblicos, Eclesiastes, vou trazer Provérbios, e vocês vão compreender dentro da Bíblia o que é realmente vaidade, ok? Já mostrei uma parte, o que significa vaidade, que realmente aquilo lá que eu mostrei para você, lá do Google, realmente ali é verdade. E você vai ver na Bíblia também, né? Se combina, ok? Cristo é um corpo de glória. Deus não vai ressuscitar um corpo cheio de sujeira, corpo imundo, cheio de vaidade. Se você me provar que ela... O Mauro Coupe Souza, né? A mulher, ela pode estar com brinco, mas quando ela for ser levada, arrebatada para o céu, ela vai ter outro corpo. Esse corpo aqui, ele deixará de existir, vai existir um corpo celestial. Então a mulher não vai estar com brinco, a sua orelha que foi furada não vai mais estar furada. Essas roupas vai ficar. Nós receberemos outro corpo e vestes novas, ok? Vamos, é de Deus, dentro da Bíblia, você me mostrar que Deus gosta, apoia, concorda com a vaidade, eu deixo de pregar sobre isso. Não, meu filho, pelo amor de Deus, né? Claro que Deus não apoia a vaidade, né? A vaidade significa o exagero, né? Vaidade significa muitas coisas, não é só apenas o brinco, maquiagem. Vaidade significa muitas coisas. E exclusivamente o Mauro Coupe Souza, ele está na vaidade. Ele é um homem arrogante, certo? É um homem arrogante. Ele quer ser mais santarrão que todo mundo. Ele
é vaidoso, ok? Isso eu vou mostrar dentro da Bíblia sobre esse mistério aí, mais ainda sobre a vaidade, certo? Então, usar 2 brinquinhos, isso não é vaidade, porque são chamados de enfeites, né? Enfeites, né? Para seus corpos, assim como Deus deu para seu povo. Irmão, é incrível o que eu vou mostrar para vocês. Deus, ele falando, eu dei joias, eu dei brincos, o próprio Deus falando dentro da Bíblia, falando, eu dei brincos, eu dei joia. Tá certo? Eu vou mostrar para você. Pois é. Deus mandou furar a orelha do escravo para botar uma âncora, né? Uma roda, para marcar o escravo. E esses homens aqui falando besteira, dizer que, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, né? Doutrina de homens, são doutrinas de homens. Aquilo que não é pecado, ele vem para cá dizer que é pecado. São fariseus. Davi Miranda, a igreja Deus é Amor, são igreja seita fariseu, tá? A pior seita que existia era a dos fariseus, os religiosos, que só julgava a pessoa, só julgava, certo? Era arrogante com os pobres, com as viúvas, era arrogante. Eles não praticavam a justiça realmente, tá? Então, Marucupi Souza, ele não pratica a justiça e o juízo, mas ele é arrogante, gosta de humilhar as pessoas, ele é caluniador pesado, tá bom? Então, é isso aí. Bom, o texto de Pedro que ele lê, cadê que ele mostra em Timóteo? Em Timóteo também, sobre ali, se eu não me engano, né? É o apóstolo Paulo, se eu não me engano. Por que ele não mostra em Timóteo também, sobre falando de adorno? Pois é. Então nós vamos usar, os 2 textos, Timóteo e Pedro. E lá em Pedro. Porque ali, Pedro não está proibindo da mulher usar os seus adornos, as joias, brincos. Lá em Timóteo não está proibindo de usar, tá? Então, o que existe é o exagero nos adornos. Mulheres que queriam se aparecer, né? O seu enfeite não era do próprio coração, de ser humilde, verdadeiros, não. O enfeite delas era a vaidade, era se aparecer, querer glória, se aparecer para as pessoas. O exagero de usar os adornos era grande dessas mulheres. Por isso que Pedro e Paulo, ele entrou nesse assunto com essas mulheres exageradas. Mulheres que vestiam vestidos, né, indecente, vestidos indecentes, que mostram as suas partes, né, suas nudez. Tá certo? Mulheres que vestiam vestes tão, né, vestido tão, parecendo vestido de rico, né? Um exemplo, estou dando aqui para vocês. Vestia os melhores vestidos, bonito, caríssimo, para se mostrar. Ela querer glória para si. Usava os seus adornos para querer glória para si. Eu vou mostrar o texto bíblico. Esse estudo, irmão, é incrível que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.